Olá pessoal, dando sequência à nossa tradição de conversas e ajudas via vídeo para aportar no estudo para avaliação, nós vamos explicar algumas coisinhas. A primeira é que, desculpa virar o rosto, que tem uma tela aqui em cima onde está a prova e aqui embaixo está do lado aqui o livro, então às vezes posso desviar o olhar. Eu já peço desculpas. Espero que entendam. Sobre nossa matéria. Primeira parte vai ser dividida, como sempre, em duas avaliações. Uma valendo 5 pontos e outra valendo também 5 pontos, obviamente. A primeira parte é interpretação de texto. Uma competência definitiva, fundamental para estabelecer critérios de comunicação. A segunda já vai ser com uma matéria. E a matéria que nós trabalharemos estará em 2 eixos fundamentais. A primeira vai trabalhar o imperativo. Imperativo, como nós sabemos, é um modo verbal. O verbo se divide em tempo, forma e modo. Modo é um uso que daremos ao verbo. Tem um modo indicativo que fala de ações indiscutíveis, inquestionáveis. Tem o modo subjuntivo, que fala de sonhos, de esperanças, de possibilidades, de hipótese, probabilidade, etc, etc, etc. É um modo muito bonito e amplo no seu uso. E tem um terceiro modo, que é o modo imperativo, que é o que nós estamos estudando. Ele se divide da seguinte maneira, pessoal. Em imperativo negativo e imperativo afirmativo. E há diferenças brutais entre um e outro. O imperativo negativo tem uma característica: sempre começa com a partícula no. No. Advérbio de negação: no. Vamos a dizer que não. No. Mas é um verbo em presente de subjuntivo. No comas, no bebas, no estudies, no vivas, no compres, no consumas, etc, etc, etc. Imperativo negativo. Qual é a graça? É que tem primeira pessoa. E por que eu estou falando que tem primeira pessoa como se fosse algo raro? É porque no imperativo afirmativo não existe conjugação em primeira pessoa. Não existe. Então o imperativo afirmativo já começa sem primeira pessoa. A segunda pessoa, vamos ver o verbo de primeira conjugação. Vamos ver o verbo cantar. Canta. Terceira pessoa, usted cante. Nosotros cantemos. Vosotros cantad. Dar. Ad. Aquilo que é verbo de primeira conjugação AR, ar, infinitivo ar de primeira conjugação, se transforma em ad. Vosotros cantad. E ustedes cantem. Se termina em ad, vosotros, verbos com er e ir também terminam com ed e id, vosotros? Sim, sim, senhores. Ed, id. Comed, abrid, sonhad. Verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Esperad, anteved. Então, essa é uma característica típica do imperativo. Qual a função do imperativo? Pois bem, tem uma função muito clara, muito evidente, que é dar conselhos, instruções ou ordens. Estava esquecendo o fundamental. Ordens. Imperativo vem do imperar. Ato que algum tempo atrás era só possível um imperador, aquele que detinha a palavra final. Mas não é só isso. Não é só ordens. Ou não são só ordens que compõem as características do imperativo. Já vou repetindo. Instruções. Uma receita de bolo. Como que eu faço chegar em tal lugar? Aí siga tal lugar, dobra à direita, camina 3 passos. Isso é uma resposta usando o imperativo. Repararam um detalhe? Que no imperativo afirmativo, quando a segunda persona do verbo da primeira conjugação, como cantar,
Então é tu canta. Usted cante. Os verbos terminados em segunda e terceira conjugação se invertem. Por exemplo, beber. Tu beba. Usted, ou seja, tu bebe. Usted beba. Contrário. Abrir. Usted, tu abre. Usted abra. Cantar. Tu canta. Usted cante. Exatamente o contrário. Eu vou repetir para que não fique dúvida nas palavras. Um verbo terminado em ar, segunda persona, termina em a sua terminação de conjugação. Por exemplo, hablar. Tu habla. Que usted hable. Segunda e terceira persona de singular. Olha só como muda para verbos de segunda e terceira conjugação. Vamos colocar o verbo comer. Tu come. Usted coma. Abrir. Tu abre. Usted abra. Perceberam que essa segunda e terceira conjugação mudam as terminações? Atento com esse detalhe sutil. Lembre-se do vosotros, ad, ed, with. Ponto. Imperativo é uma matéria forte que vai estar aqui na nossa prova. Estudem imperativo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais temos na nossa... agora vamos lá. Colocação pronominal. Nós sabemos que para mudar os pronomes, os complementos, para mudar uma frase num texto, para evitar que seja reiterativa, redundante, pleonasmática, etc, nós podemos trazer a ideia de volta. Mas como podemos trazer a ideia de volta e ao mesmo tempo evitar esse tipo de repetição? Que muitas vezes torna enfastiante o texto ou a audição do mesmo. Então nós fazemos o seguinte: nós pegamos os complementos verbais e os transformamos em pronomes complementos verbais. E esses pronomes complementos verbais substituirão esses complementos na composição de uma frase. Tem um detalhe: se o verbo está conjugado, os pronomes, que podem ser pronomes complementos direto, que substituem os complementos diretos, e os pronomes complementos indiretos, que substituem os complementos indiretos, eles antecedem o verbo. Somente sucedem em 3 momentos: quando está em infinitivo, quando está em gerúndio ou quando está em imperativo. Me explico. Juan va comprar frutas. Frutas, complemento direto. Plural, feminino, então é las, que seria o pronome complemento substituir. Mas como o verbo está em infinitivo, comprar, então, em vez de dizer Juan las va comprar, como seria se fosse conjugado o verbo, então nós vamos utilizar ele sucedendo. Juan va comprar las. Se las se refere às frutas. Se nós estamos falando comprar as frutas a sua madre, então temos o complemento direto e indireto. Então fica a mesma coisa, vai comprar selas. E se fosse um verbo, Juan comprou frutas a sua madre? Juan las comprou a sua madre. Juan le comprou frutas, ou Juan se las comprou. A mesma história. Então atento a esse detalhe. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui se temos alguma novidade. É essencialmente isso. Um grande abraço, boa prova, estamos aí.